aí, como estão os meus artistas do 7º ano? Vamos para a nossa 4ª aula e eu espero que vocês estejam aprendendo. O nosso tema de hoje, formas tridimensionais, contextos, práticas, elementos da linguagem e processo de criação. Quando fala em algo tridimensional, o que vem à mente de vocês? Costumam, falar 3D? Então, quando a gente fala em 3D, a gente logo lembra aí de cinema, Ou quando a gente fala em, algo que é tridimensional na arte, muitas vezes a gente lembra também de escultura, mas não é só isso, certo? Nós vamos ver que nós podemos ter arte em 3D de diversos materiais, desde o papel, como a gente está vendo aqui, até uma diversidade aí de materiais. Então, quando se fala em algo tridimensional, a gente lembra em 3 dimensões: altura, largura e profundidade. Nós vemos aqui, por exemplo, o retângulo, o quadrado, essas várias formas geométricas, só que ao invés da gente ver, aqui, por exemplo, vem mostrando, vamos ver o formato ali do quadrado, como se fosse um dado, o cubo. Então, a gente consegue ver tudo isso. Então, quando fala em algo tridimensional, a gente pensa em algo palpável, algo que a gente pode pegar, e perceber tudo isso. Diferente de algo bidimensional. O nome bi, lembra aí 2, por exemplo, um desenho, tá? Lembra daquele famoso desenho da casinha que a gente sempre faz? A gente vê o quê? Só a frente da casa, A gente vê a altura e a largura só. Beleza? Entenderam? Vamos seguir? E principalmente aí, no século XX, a gente vê que essa questão da arte tridimensional, que era basicamente a escultura, ela foi diminuindo, e outras foram surgindo. E a gente vai ver que há um crescimento da arte pública, tá? O que é arte pública? Aqui vem dizendo, ocupam o espaço de circulação pública. Então, está em um local onde as pessoas, circulam no dia a dia, possuem, ou buscam algum tipo de relação com a comunidade que frequenta aquele espaço. Então, essa arte pública, ela está sempre ligada ao contexto, à cultura, ao que aquelas pessoas vivem naquela comunidade, certinho? Entendido? Então, nós vamos ter aí vários tipos de arte pública, Vocês com certeza já estudaram sobre isso, de que a arte ela pode estar em qualquer lugar, então muitas vezes o teatro, a dança, e assim vai. E olha só, essa arte pública ela tem que estar ligada à cultura, tá? Então, a gente fala aqui da arte popular, então a questão cultura popular. O que seria a cultura popular? O artesanato, por exemplo, geralmente é um trabalho que é manual e que pode trazer em si expressões de uma tradição comunitária, costumes, valores e saberes. E como a gente está falando em arte, voltado aí para o 3D, as 3 dimensões, geralmente o artesanato é algo palpável, algo que a gente guarda, que tem toda essa questão da lembrança de algum lugar que a gente foi, e que nela vem mostrando um pouco da cultura daquele lugar. E nas festas populares, o artesanato ele passou a ser bastante difundido, e aí muitas vezes vai participar ali do comércio, do local onde ele está sendo produzido. E nós vamos falar agora sobre os alebrijes, tá? Esse nome é estranho, eu vou contar um pouquinho da história, a gente vai ver também a questão do artesanato por conta disso aqui, tá? Então, essas figuras fantásticas, estranhas, que a arte nos possibilita, Foi uma criação aí do Pedro Linares, tá? É um artista artesão mexicano. Então, a gente vai falar
como exemplo aqui da arte tridimensional e dessa nova, né, dessas novas modalidades com os alebrídeos. Então, os alebrídeos, vocês viram que essas figuras, tá, elas são em 3D e o básico aí do material é o uso do papel machê. Pesquisem o que é papel machê, que é algo bem simples, viu? Inclusive, esse nome alebride, ele se deu, tá, por conta que esse senhor aqui, o Pedro Linhares, diz que ele esteve bastante doente e, como vocês viram, a gente está falando de uma outra cultura, né? E ele é mexicano, lá no México eles têm todo uma crença, né, diferente da gente, inclusive a forma como eles tratam a morte é diferente da nossa. E aí diz que ele estava bastante febril, né, e começou a delirar, e ele viu como se ele estivesse em um bosque e essas figuras fantásticas começaram a aparecer, né, essa mistura aí, né, de figuras. E aí, quando ele já estava melhor, ele ouvia como se os bichos gritassem, alebrides, alebrides. Então, ele começou a fabricar, né, a fazer esses alebrides, inclusive com toda essa questão de achar que ele vai espantar, né, tudo que for negativo, né, os fantasmas, certinho? E aqui nós vemos o artesanato, inclusive quem tem a oportunidade de comprar um alebride, vocês estão vendo que aqui eles são pequenininhos, né, e tem a questão realmente aí do turismo, que as pessoas vão e compram. Um detalhe de que quem compra um alebride, ele compra sempre uma peça única, tá? Cada artista, cada artesão, né, que produz esse artesanato, ele faz sempre uma peça nova. Então, lá no México, no Dia dos Mortos, eles fazem festa, tá? Estranho, né? Bem diferente da gente. No Dia dos Mortos, né? Dia de finados aqui, a gente geralmente fica triste, muita gente chora, vai pro cemitério, lá eles fazem festa, comem, bebem e usam esses alebrides para enfeitar suas festas. Inclusive vários assim gigantes. Esse aqui, inclusive, não deve ser obra do Pedro Linhares, tá? E isso entrou para a cultura deles, vários outros artesãos também produzem. E quem tiver curioso para conhecer um pouquinho, assiste esse desenho, né? Vários de vocês eu sei que já assistiram, né, esse filme, Viva, a Vida é uma Festa. E os monumentos, tá? Eles se tornam o quê? Patrimônio público, porque eles são algo que trazem a história de um povo, tá? Que contam um pouquinho dos valores e geralmente traz memórias sobre personagem ou evento, tá? Então, aqui em Luiz Eduardo, talvez muitos de vocês não chegaram a conhecer, mas na entrada da nossa cidade tinha um busto do Luiz Eduardo Magalhães, tá? O filho do Antônio Carlos Magalhães, que deu nome ao nosso município, né? Então, nesse caso, ele vai estar lembrando de um personagem, mas ao mesmo tempo de um evento que é a questão, né, da gente ter municipalizado, da gente ter se desligado do município vizinho, né, o município de Barreiras, certinho? Só para vocês terem uma noção. Então, agora eu vou comentar aqui, tá, sobre um monumento que a gente vai estar vendo ali mais na frente. Então, prestem atenção que os monumentos, né, eles estão ligados à história, mas eles também são obras de arte e em 3D. Então, olha só, uma forma surge na paisagem. Em 3 dimensões se ergue no espaço, linha sinuosa, forma imponente, bem à nossa frente. Arte monumental, memória em vermelho. Será que lembra uma bandeira ou fala de descendência? Quem teve ideia tamanha? Será que foi esculpida, modelada ou construída? A arte faz homenagem. Quem será que ela homenageia? Será que a arte nos faz lembrar que somos muitos?
E aqui está o monumento, tá? Foi feito pela artista Tomi Otaki, no Parque do Emissário Submarino, na Praia do José Menino, em Santos, São Paulo, em 2008. E esse monumento foi para fazer uma homenagem, ou digamos assim, para lembrar esse evento aqui, ó, 100 anos de imigração japonesa. Inclusive a artista, tá? Ela também, a descendência dela é japonesa. Esse monumento é uma escultura de aço, pintada com tinta automotiva, de 15 metros de altura por 20 metros de comprimento, 2 metros de largura. Pesa 60 toneladas. Vocês viram que aqui descreve, né, as 3 dimensões. Uma outra vista, tá, do monumento. E essa turista, ela esteve lá conhecendo o monumento e ela descreve que ficou encantada pelo seguinte: já havia visto no Instagram, em vários locais, só que quando ela se aproximou para tirar foto, ela ouviu um som, tá? Porque ele fica próximo ao mar e ele aumentava, digamos assim, né, a questão do som, e isso era encantador. Ela disse que era algo que só a pessoa estando lá, que as fotos não conseguem, né, mostrar o som ali produzido e a sensação sentida no momento. Aqui está a foto da Tomi Otaki, tá? 1913, ela faleceu em 1915 ou em 2015. Ela é uma artista japonesa, mas foi naturalizada no Brasil. E ela participou desse grupo aqui, Seiyuu, que era um grupo onde os artistas buscavam descobrir quais eram realmente as suas habilidades para que eles, né, pudessem desenvolvê-las melhor. Que relações os tridimensionais podem estabelecer com o público? Tá? Então, como a gente já falou, eles trazem memória, eles contam história, eles criam vínculo. E nós vamos ter aqui um outro tipo de tridimensional, tá? O toy art. Quem sabe o que significa toy em inglês? Bora ver aí? Qual é mesmo? Brinquedo, tá? Quem falou aí brinquedo acertou. Então seria um brinquedo artístico. Observem que tem aqui, né, uma diversidade de brinquedos. O toy art, como qualquer obra de arte, transmite uma sensação ao espectador. Tá? Ele surgiu em 1998, quando um artista chinês chamado Michael Lau levou a uma feira, né, um boneco todo customizado. Tá? Então isso é algo legal porque cada um, né, faz conforme o seu gosto, com roupas jeans, com correntes, traduzindo a moda hip hop. E pasmem, foi um verdadeiro sucesso. O toy art, como qualquer obra de arte, transmite uma sensação ao espectador. Tá? Aqui novamente reforçando o que já foi falado. E um detalhe, o toy art, ele, né, ser um brinquedo, mas é um brinquedo artístico, o público-alvo dele não são as crianças, tá? São principalmente pessoas a partir de 14 anos. E não é na verdade, digamos, para brincar. Seria para os colecionadores ou para pessoas, né, que têm uma ligação com aquele tipo de arte que está sendo mostrada. E aqui vem uma reflexão para vocês. Você possui brinquedos de quando era ainda mais jovem? Né? De quando você era criança, vocês não querem ser mais criança? Quem aí tem algum brinquedo antigo? Será que é possível você encontrar aí? Talvez alguns, né, quem estiver assistindo no quarto, às vezes até está olhando aí para o brinquedo. Encontre-os e relembre de por que eles são importantes para você. Tá? Geralmente a gente vai lembrar de alguém que nos deu, de algum momento especial, de um aniversário, né? Então, da mesma forma, se a gente for lembrar dos monumentos ou se a gente for lembrar dos toy art, tá? Por que você ainda os guarda? Por que você ainda guarda esses brinquedos? Mesmo, né, às vezes não brincando mais com ele. Tá? Pense aí.
E nós temos agora mais outra atividade, tá? Uma mais prática. Você se lembra quais foram, tá? E quais são aí os personagens de desenhos favoritos, tá? Eu tenho filha pequena, por exemplo, eu vejo, né, as mudanças. Antes ela gostava de alguns personagens, aí vai crescendo e vai mudando. Você tem mudado ou tem alguns personagens que você continua tendo eles como favoritos? Em um desenho, reúna as características mais marcantes desses personagens em um só. Já pensou você pegar, né, várias características e misturar e fazer um único personagem? Depois, através de massas de modelagem, construa, tá? Faça aí, né, uma costura, tá? Mistura eles todos. Ou então você pode, né, construir um outro aí, né? Faça um personagem tridimensional. Quem tem massinha em casa, beleza. Quem não tem, pesquisa na internet que tem algumas dicas lá de como fazer em casa, tá? Mas não faça sem autorização aí de um adulto, certinho? Então comece a pensar que, digamos assim, que criatura seria possível formar. Porque os alebrídeos, se vocês viram lá anteriormente, eles são assim, uma mistura, né, de vários animais. E aqui a gente tem, tá? A gente já comentou, por exemplo, do lambe-lambe, que são os cartazes artísticos, e aqui a gente vê o teatro de lambe-lambe, que também se apropria, né, do tridimensional. Então aqui, ó, Mala Caixeta de Teatro Surpresa, né, no Parque do Carmo, em São Paulo. Então, as pessoas não estavam indo para lá assistir, elas chegaram e tiveram a surpresa de ter, então, o teatro de lambe-lambe. Podem observar que o artista se apropriou de caixas, que já são, né, em 3D, e montou ali o seu teatro. Aqui vem mostrando, né, teatro lambe-lambe, né, uso de objetos tridimensionais para interagir com o público itinerante. Então, só para vocês verem, a gente tem que correr porque tem muita coisa, inclusive eu sugiro que vocês leiam o livro de vocês, observem, eu sei que a maioria de vocês tem, viu? Não queiram me enganar nem enganar o professor aí da escola. Corpo e espaço são tridimensionais. Então, a gente vai falar agora do nosso próprio corpo, tá? Nosso corpo em 3D. Olha só, nosso conhecimento de mundo passa pela experiência, pelas sensações. O corpo tem a presença direta na arte, é suporte e materialidade expressiva, corpo e movimento, tá? Então, tanto o nosso corpo a gente pode utilizar para fazer a arte, para sentir a arte, né? Olha só, então nós temos visto aqui, né, a questão do tridimensional a partir da categoria escultura, que foi, né, eu iniciei falando para vocês que as pessoas geralmente quando falam em tridimensional na arte, muitas pensam só na escultura, né, mas você já parou para pensar que o nosso corpo é tridimensional? Às vezes a gente, né, nem se dá conta. E que esse corpo ele se desloca por um espaço que também é tridimensional. Então, na dança e, né, na produção mesmo do teatro, das artes plásticas, das artes visuais, a gente utiliza o corpo, tá? E a gente precisa se deslocar através também desse espaço. Nós temos aqui, né, uma escultura de uma bailarina, uma outra escultura também, né, lembrando a questão do esporte. Ó, o corpo é tridimensional, assim como o espaço por onde se movimenta, tá? O corpo, seja ele qual for, é essencial para a arte, artistas e público. O corpo é importante em todas as artes, inclusive nas intervenções artísticas, tá? Que são artes contemporâneas, as pessoas utilizam o corpo como suporte. Tá? Ou com pintura, ou com várias coisas, ao invés de utilizar uma outra coisa, elas utilizam o seu corpo, tá? Podem estar pesquisando sobre isso, o corpo como suporte da arte. O corpo se movimenta e com ele temos sensações, mesmo parado, estamos em movimento.
Uai, como que é isso? Mesmo parado estamos em movimento, tá? Mesmo parados a gente produz som, nosso coração tá aí, ó, e todo o nosso sistema, né, interno aí funcionando, né, ele está em movimento. Nosso pensamento, às vezes a gente está aqui, né, nosso pensamento está longe. Olha só, na arte moderna, tá, a escultura foi muito bem... Aí agora umas perguntinhas, né? Eu quero saber se vocês estão prestando atenção no que eu estou falando. Olha só, na arte moderna, a escultura A, foi muito bem elaborada na técnica de Michelangelo. B, ajudou a questionar antigos padrões. C, não se sobressaiu por permanecer igual. D, foi de grande importância para o barroco. Qual questão vocês acham que é a correta? 1, 2, 3, pensando. Vamos lá? A alternativa correta é B, ajudou a questionar antigos padrões, tá? Então, algo para reforçar é justamente isso. Hoje, com essa arte pública, inclusive a questão da arte pública que a gente já comentou aqui anteriormente, ela surgiu nos Estados Unidos com a intenção de popularizar a arte, ou seja, de trazer para mais próximo das pessoas, porque nem todo mundo realmente tinha acesso, né, à arte. Então, muitas vezes as pessoas saem para o trabalho e encontram, né, uma obra de arte, um movimento artístico, e isso, como a gente falou, a arte não é só para trazer o belo, a arte também é para fazer os questionamentos, né? As pessoas, às vezes, elas ficam bitoladas com o que é comum, né? E muitas vezes elas precisam ser questionadas. Outra perguntinha. Unir objetos tridimensionais foi importante para qual modificação na arte? Inclusive, na aula passada a gente comentou de alguns movimentos artísticos, né? Não foram os únicos, que começam a utilizar a colagem. Nessa colagem, muitas vezes, vão objetos tridimensionais, certo? E aí a gente fica pensando, isso é uma pintura? Isso é uma escultura? Que tipo de objeto é esse? Então, para esse tipo de arte, tá? Unir esses objetos tridimensionais é importante, né? Por quê? Aí vem aqui, ó, para que se parasse de produzir pinturas, para melhorar as esculturas. C, para se experimentar materiais que estão dispostos no cotidiano comum. Ou D, para a não produção de lixo, tá? Qual a principal intenção? Alternativa correta? Letra C. Para se experimentar materiais que estão dispostos no cotidiano comum, né? Então, vamos lá. O que uma escultura e seu corpo têm em comum? Vamos pensar aí na escultura. O que a escultura tem em comum com o seu corpo? A, ambos vieram do barro. Será que é isso? B, ambos são tridimensionais. Essa é fácil, então vamos rapidinho, ó. Alternativa correta, letra B. Ambos são tridimensionais. E para a gente finalizar, eu termino também, né, questionando e trazendo para vocês essa frase de Jean-Jacques Rousseau que diz: a arte de interrogar não é tão fácil como se pensa. É mais uma arte de mestres do que de discípulos. É preciso ter aprendido muitas coisas para saber perguntar o que não se sabe. Então, a gente precisa na arte pública, né, quando vermos um monumento, eles estão lá mais para nos trazer questionamentos do que para realmente nos trazer respostas prontas. Beleza? Continuem pesquisando no livro de vocês, tem mais sobre arte tridimensional, tá? E eu coloquei só umas pinceladas aqui e eu espero que vocês estejam estudando em casa, fazendo as atividades propostas. Beijo, fiquem com Deus.